Vamos lá então, pessoal. Vou começar aqui o último vídeo desse ano do diário de trade. Há muitos dias eu não fiz mais o diário porque eu vinha operando concentrado e eu acabei entrando numa posição aqui bem complicada também. Tive que fazer vários depósitos na conta para poder ter margem na corretora. E alguns minutos atrás eu acabo de ser estopado na operação. Aqui vem o resultado aqui. Esse número aqui de 868,40 dólares, tá? Foi uma alavancagem que eu acabei fazendo para poder tentar salvar uma operação também negativa, que fosse o caso de eu ter sido estopado só por ser estopado, não teria acontecido isso. E aqui o índice que eu estava posicionado desde muito tempo, aqui o último ajuste que eu fiz, aparece que foi no dia 10/10. E aí eu teve esse rally de alta aqui, infelizmente eu não tive margem suficiente na conta para poder segurar mais esse trade até que ele chegasse nos 150 mil e eu pudesse fazer um ajuste e sair no 0 a 0. Eu coloquei todo o dinheiro disponível que eu tinha aqui para poder manter a operação aberta. Infelizmente, para mim eu fui infeliz e acabou encerrando aqui. Automaticamente fechou aqui essa operação por falta de margem na conta. Por eu estar totalmente contrário ao mercado, certo? O meu problema aqui foi no ouro. Eu ainda sigo posicionado também, mas já está indo já para estopar automaticamente. Então aqui mais um resultado aqui de 1.500, quase 1.600 dólares aqui, negativo no ouro. E aqui eu estava aberto na posição no Brent aqui já faz muito tempo também. Eu esperava para fazer um preço médio. Isso aqui é o de menos 40 dólares. Seria um ajuste mais fácil que tem para fazer. Porque quanto mais cair o petróleo, a gente consegue fazer um médio legal. Mas infelizmente pela alavancagem aqui no ouro, acabou tirando muito saldo da minha conta. E tendo esse prejuízo aqui bem significativo. Então, tudo totalmente ao contrário. Não aceitei encerrar a operação antes que ela ficasse a operação tão negativa assim. E, bom, eu espero ter aprendido alguma coisa com isso. Eu não tenho, assim, muito dinheiro para poder estar operando aqui. Eu peguei praticamente toda a economia que eu tinha aqui para poder operar esse ano. E tive bons resultados, né? Tive alguns resultados muito bons. Aliás, eu tinha um prejuízo desde quando eu recomecei a operar, né, nesse ano. Foi, na verdade, em setembro, outubro, novembro, de novembro a dezembro do ano passado, eu voltei a operar aqui. E eu vim fazendo alguns ajustes, entendendo melhor como é que funciona a questão de as entradas um pouco mais técnica, né? Que no começo eu estava fazendo entradas muito aleatórias e fazendo um bom gerenciamento assim da mão. Infelizmente agora eu negligenciei posso dizer que foi talvez ganância e o medo de perder, né? A ansiedade bate muito quando a gente está operando. Enfim, aqui foram essas flechinhas que são as várias operações que eu fiz ao longo desse tempo. Quando eu comecei a operar, foi no mês 4. Eu consigo aqui colocar no histórico aqui. Eu vou puxar aqui para cima, quer ver?
histórico completo. Dia 2023. Aqui puxa até de 2023, né? Dia 31/12. É um saldo que eu tinha em conta aqui no final do ano de 2023. Eu fiz aqui a soma também de toda a quantia que eu depositei na corretora. Deixa eu pegar aqui. Tá no livrinho ali atrás. Então, a quantia que eu fiz, que eu depositei na corretora, desde aquela data ali do dia 31/12 de 2023 até o último depósito que eu fiz no dia 5/12 de 2025, foram de $4.748,42. Bom, praticamente quase 25 mil reais aí que ficou aqui na corretora todo esse tempo. Porque também o dólar naquela época era outro preço e agora ele variou bastante. Mas enfim, teve esse saldo total aqui. No começo, quando eu comecei a operar, retomei as operações, obviamente eu tinha entrado sempre com a ideia, né, era ter entrado com um mínimo. Aqui eu já, no começo de tudo, eu já entrei aqui com lotes já que não eram de acordo. Fazendo o teste, testando mesmo para chegar aonde num ponto específico. Mas no começo tudo é novidade, então a gente recomeço, né? Porque eu já tinha estudado sobre o mercado há um bom tempo atrás. E até tive aqui, sem nenhuma estratégia muito bem elaborada, nenhuma leitura gráfica limpa, fiz aqui alguns bons resultados, alguns resultados nem tanto. E até tive sempre uma consistência nas operações positiva, mas nem tanto positiva. Toda vez que entrava aqui tentava alguma operação um pouco mais, aqui ó, 0,15 no ouro, né, na época, em 2024 daí, no ano passado, no final do ano passado. Aqui já então rebaixamento bem grande. Aqui também eu tenho aqui quase $100, mas o lote aqui já não estava de acordo naquela época. E foi assim que foi sendo a evolução dos trades aqui. No final do ano passado eu me lembro que eu estava testando aqui entrar no mínimo possível e era bem baixo na época, ó, no índice ainda brasileiro 0,05, realmente era bem baixo a entrada, e já buscando algo assim curto na época, né? Então aqui centavos ainda. Essa época ainda eu estava viajando, eu estava na Alemanha, isso aqui eu me lembro bem. Onde eu retomei os estudos aqui para poder me dedicar esse ano aqui e continuar operando. Aqui também alavancado aqui no par, no GBP CHF. E eu vim operando aqui, tomei um prejuízo interessante aqui, bem alto, na época também, em HK. Não estava tão alavancado, mas errei o lado aqui. Eu tive várias boas operações, mas operações assim bem baixas até, né? Toda vez que vinha um stop, o stop era muito grande. Aqui está mais equilibrado. Aqui foi quando eu ainda tinha um saldo na conta, né? Desse saldo aqui que eu coloquei, eu estava com saldo na conta, fiz algumas operações aqui e foi diminuindo. E quando eu decidi fazer um depósito aqui, ó, de $500 em 2025, bem no começo desse ano aqui,
e vinha operando um pouco mais consistente. E aqui também foi uma alavancagem que eu fiz, ó, eu estava no HK, no índice de Hong Kong, com 4 lotes, estava bem fora do que deveria ser, 4 lotes bem alavancado, então levei esses $500 de prejuízo, eu tinha ainda um saldo que era disponível para operar mesmo. Esse saldo aqui que eu acabei depositando aqui foi um saldo que eu havia separado depois que eu voltei do trabalho do navio, que eu tinha colocado na minha cabeça que eu ia colocar isso para poder operar mesmo. Então, mesmo de estar sendo estopado agora, ter levado esse prejuízo aqui, obviamente eu não me sinto mal por perder uma quantia considerável para mim, mas foi um valor que eu tinha em mente que era para essa finalidade. E, enfim, eu acabei aqui depositando mais uma grana aqui para continuar o estudo, continuar operando. Aqui que aparece que eu coloquei, eu tirei, eu queria deixar um saldo menor para operar, para que eu pudesse ter um controle melhor. Teve alguns balanços aqui, tive uns bons ganhos aqui no meio, aí eu tirei de volta o valor para deixar um saldo bem baixo para poder operar e ter o controle disso. E foi algumas vezes onde eu vi que eu tinha que faltava, né, margem, porque se você está com uma quantia muito baixa e você está com uma entrada muito um pouco mais agressiva, vamos dizer assim, um lote um pouquinho maior, já falta ali saldo na conta para poder segurar a operação. E aí eu estava manejando esse dinheiro na conta, colocava e tirava na conta de negociação aqui, né? Porque a conta é a mesma, são 2 ou 3 contas abertas na corretora. E eu vinha manejando esse valor aqui na mão. Tive de volta alguns bons resultados aqui, como pode ver. Mas esses bons resultados aqui, eu posso dizer que não foi muito pela análise, foi mais nesse período aqui, né? Ainda no meados desse ano aqui, era mais por tentativa e erro mesmo, né? De já estar acertando um lado ali. Porque em geral, os ativos eles oscilam muito, né? Entre a alta e a baixa. Então, praticamente, se entrar comprado ou vendido, em algum momento, se você colocar um alvo específico, o preço, ele pode ser que pega, né? Aleatoriamente, pode ser que o preço chegue naquele valor. E, então, tive ali, vou dizer que a sorte do meu lado também. Tive uns bons resultados aqui. E aonde que foi? Teve uma outra vez aqui também que eu levei, ó, aqui também foi no mesmo dia aqui, deu praticamente $400, né? 200, 300, quase $400 aqui. Porque eu estava muito alavancado numa posição, aqui eu lembro que foi um erro também que eu não percebi na hora e acabei fazendo isso. Porque a plataforma ela já vem configurada com esses ativos, né? O Dow Jones aqui ele já vinha configurado com 0,5, já estava configurado, e a minha entrada era com 0,05, então foi 10 vezes mais do que eu deveria ter entrado. Infelizmente levei o stop, foi muito rápido, eu lembro que foi muito rápido isso aqui. E assim eu vim seguindo, operando esse tempo todo, tentativa e erro, ajusta aqui, ajusta ali. Aqui, ó, aqui eu lembro que eu tava posição aberta no índice, então aqui fazendo depósito maior aqui para poder segurar a operação, acreditando que ela fosse voltar no meu preço. E assim por diante, eu operando e gerenciando, fazendo o máximo possível para que eu saísse, ou pelo menos eu já estava contando que saísse no 0 a 0, ali no índice já seria maravilhoso. E aqui eu tive umas várias sequências de acerto consideráveis aqui.
algumas até por estar alavancado aqui, com 0,05 nessa época, por estar alavancado. Agora foi no final do período aqui, aonde eu tinha que criar margem na corretora para poder manter a posição aberta, então eu estava correndo um risco um pouco maior e estava tendo uns resultados interessantes. E obviamente alguns levavam stop aqui, ó, só que agora aqui já tava, eu sentia que já não era tão alto quando levava um stop, certo? E infelizmente aqui de novo, em um dia onde eu perdi o controle dessa alavancagem que eu estava fazendo, realmente eu perdi o controle porque foi muito mais vezes do que eu deveria operar. Sendo estopado com alavancagem seria tranquilo. E eu me perdi. Tem um momento que a gente está operando e o ego também, eu posso dizer que seja o ego de não fechar negativo, né, de não ter esses saldos negativos aqui na conta aqui, ó, de sair com pelo menos alguns dólares positivo, me fez virar a mão várias vezes para poder tentar salvar a operação e tentar sair um pouco positivo. Eu lembro aqui também que teve alguns 2 ou 3 momentos ali que eu poderia ter encerrado, fechado na mão ali e ter eliminado esse risco. Mas infelizmente foi muito rápido mesmo o movimento que aconteceu e eu não tive condições de encerrar e fechar como eu esperava. Então agora aqui é o resultado até o momento. Os últimos, né? Os piores resultados para mim até o momento. 868 dólares aqui, 2.739 dólares aqui no índice, né? No ouro aqui e no índice. Muito decepcionado assim comigo por causa dessa situação. Realmente eu esperava poder ajustar e provar para mim mesmo que o gerenciamento, com gerenciamento eu conseguiria ajustar essa posição do índice que eu estava. E aqui o que acontece? Eu ainda estou posicionado no ouro, vendido, tá? A minha mão agora é de 0,10, com os ajustes, né? Essa operação que aqui de 800, essa operação aqui de 868 dólares, ela praticamente continua aberta, porque foi a virada de mão que eu fiz aqui para poder ajustar, uma loucura. Não digo também que seja loucura, né? É aquela situação de a tentativa e erro. E eu fui infeliz aqui, tá? E subi dessa maneira aqui, sem freio praticamente, tá? O preço aqui do ouro disparou nesse momento, devido à notícia, sei lá o que foi exatamente. Eu até consigo voltar aqui no ponto de onde foi a entrada, onde aconteceu isso, e mostrar. Aqui foi a virada da mão nos 5 minutos. No 1 minuto, no 1 minuto vai ser mais impressionante a situação. Bom, eu espero de verdade, eu acredito que eu aprendi algo com isso, tá? E eu acredito que eu aprendi algo com isso. Isso não vai me fazer desistir do que eu tô fazendo, do que eu tô buscando, porque é uma decisão que tem que ser tomada onde é aqui, ó.
Aqui, eu fiz a entrada aqui atrás. Cadê? Aqui, ó. Também no dia anterior. Fiz a entrada aqui. Vendido. E aqui na frente, já no outro dia, uma barra de 1 minuto andou 2.287 pontos aqui no ouro. Para 1 minuto, isso é um movimento muito, mas muito, muito grande. Então, na hora de ver aquela barra vindo ao contrário, eu até fiquei segurando e esperando que esse preço voltasse aqui na mesma região para que o mercado continuasse, né, a direção natural que ele vinha fazendo. E nessa hora foi um momento de muita volatilidade. Aqui já, como aconteceu, ele chegou a vir no zero aqui. Nesse momento aqui, antes de estar esse estouro na barra, estava indo para o lado positivo da operação. E aqui ele chegou a voltar na região e eu com esperança de que o preço ele continuasse a direção que eu esperava. Mais à frente aqui pode ver que tem uns fundos maiores aqui, ó, onde me deu a oportunidade de encerrar na mão. Aqui embaixo aconteceu de novo. Aqui em cima eu vi, só que aqui em cima, depois desse fundo aqui em cima foi onde eu virei a mão, onde eu falei, eu aceitei que eu estava ao contrário do movimento, fiz a compra. Só que no que eu fiz a compra, o mercado veio abaixo. Aí, nesse momento, eu me lembro que eu estava bem desequilibrado, vamos dizer assim, emocionado com o que estava acontecendo, não estava aceitando que estava com um prejuízo tão alto, porque eu estava alavancando a mão cada vez mais para compensar o suposto erro anterior. E na hora que eu fiz a venda aqui, que eu virei a mão, o mercado voltou, começou a subir e não parou mais. Ele fez algumas correções e foi embora e está até agora aqui subindo e não para mais. Então, até o momento, esse baita prejuízo aqui, né, na operação. E eu tô com o ouro aqui aberto ainda. Eu tenho uma margem aqui muito baixa aqui, como pode ver. O saldo aqui de 1.700, que é ainda tem o balanço. Capital líquido aqui é o que está flutuando. A margem que consome, porque eu estou com 10 contratos aqui, 220 dólares. E a margem livre aqui praticamente no zero. Antes estava até já no vermelho. Cara, é final do ano aí. Final de ano, dia 12 do 12. Eu lembro também que teve 2 anos atrás que eu também estava operando. Um era aqui na corretora aqui no Brasil. Eu também estava vendido, né, nesse período no índice e também foi estopado. Falta de margem e aquela época eu lembro também que não estava... não sabia muito menos do que eu sei hoje. Então, hoje, pelo menos, eu cresci um pouquinho mais aqui no conhecimento do que eu venho fazendo, mas também estava posicionado. Então, esse já é o terceiro ano já que eu estou posicionado, em dezembro aqui, e contra o mercado, eu digo contra o movimento que eu esperava. Estava vindo fazendo um ótimo gerenciamento no índice, mas infelizmente aqui não fui feliz, né? De novo, é sempre olhar isso como algum aprendizado, porque não tem o que fazer. O que eu posso sentir depois? Eu tinha aqui até essa linha aqui em cima de stop, antes de toda essa cagada. Eu tinha então um stop aqui no índice de 174 mil, quase 175 mil pontos, tá? De stop no índice, que era nesse alerta que eu tinha aqui. Aqui eu marquei os 170 mil
E aqui é onde eu visualizava os 150 mil para poder fazer um ajuste e sair dessa operação aqui, talvez até um pouquinho positivo até. O que eu vou olhar agora, e ainda talvez eu possa sentir ainda mais decepcionado, e tudo bem, porque é aquela situação aceita que dói menos, é o preço vindo agora nessa região dos 150 mil, aqui do índice. Por que aí eu fico visando isso e por que eu me sentiria decepcionado? Porque eu passei todo esse momento segurando a operação, gerenciando. E isso é interessante a gente prestar atenção, porque depois de um deslize, um dia acabou com praticamente a operação de um ano todo. Um dia acabou com a operação de praticamente um ano todo. E ver isso voltar na região onde eu tinha uma expectativa que voltasse para que eu pudesse eliminar o prejuízo e continuar assim ativo para poder operar, ou com a conta saudável, né, com um saldo suficiente. Olhar isso voltar na região onde eu tinha uma expectativa disso acontecesse, depois que eu saí da operação, então isso dá uma sensação ruim. Aí onde vem aquela questão da raiva, né? Cara, é isso que é a sensação, seria a raiva de olhar um negócio desse e desacreditar, porque enquanto você estava posicionado não voltou de maneira nenhuma naquela região. Então a gente tem que saber lidar com essas emoções, né? Que é a raiva, né, nesse sentido, a ansiedade na hora de estar posicionado e não querer encerrar alguns trades assim que tinham um potencial de ganho muito grande. Eu acabei encerrando antes da hora. Então, não deixando alcançar o objetivo. E tudo isso eu anotei aqui, né? Então, tudo isso eu venho fazendo anotações para que agora eu possa melhorar. De tudo que vem acontecendo para que eu possa melhorar. Para o ano que vem, o objetivo agora já era esse também, eu já tinha pensado nisso, de deixar aqui $1.000 na conta. Eu vou recomeçar as operações, não vou perder esse ritmo de operar. Agora do final do ano para cá, para frente, até o final do ano, até o ano que vem, no primeiro pregão mesmo do ano que vem, eu vou agora, vamos dizer assim, férias, né? Eu não quero ficar pensando em mercado a partir desses últimos dias aqui desse ano, mas eu decidi que no ano que vem eu vou depositar mais um valor, uma quantia que eu tenho ali ainda separado, que já é, digamos assim, é um outro erro que dentro de um contexto lógico perfeito eu também não deveria fazer, porque daí já é um valor que não é destinado para isso, para a operação. É uma reserva que eu tenho, que, enfim, ia ficar para pagar algumas contas assim pessoais durante o ano que vem, mas coisas fúteis também, porque esse ano também eu vim operando e vim aproveitando esse ano, e só que a minha decisão é a seguinte: eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque eu sei que eu tenho capacidade para isso. E ao longo desse ano aqui eu fiz excelentes operações, eu consigo fazer um excelente gerenciamento, eu aprendi um pouco mais sobre a visão técnica aqui sobre o gráfico. Então, eu tenho que, quando a gente quer fazer um negócio, e a gente decide fazer um negócio, é aquela tomada de decisão. Não tem não tem plano B, não tem plano B. Conforme eu vou fazendo e vai surgindo oportunidades, obviamente,
eu vou agregar isso com o que eu estou fazendo, mas não tem plano B, eu vou continuar operando aqui no mercado e estou deixando isso registrado aqui também para que eu para mim, para que eu possa ver isso aqui no futuro e falar, pô, legal a experiência que eu tive e eu aprendi algo com isso e de repente que sirva de exemplo aí vivo, né, para outras pessoas que vão entrar no mercado. E eu tenho planos aqui promissores aqui para frente. Eu tenho que mudar algumas coisas aqui da onde eu tô, do que eu tô fazendo. Tenho que melhorar muito e eu tô nesse processo. Mas eu decidi aqui realmente ano que vem que é tudo ou nada no sentido de que não tem plano B. Capacidade eu tenho as ferramentas, então me concentrar e fazer acontecer. E dentro disso eu tenho aqui a estratégia, né? O plano, né? Que é marcado aqui, aonde eu consegui ao longo desse tempo ajustar a mão aqui, um controle melhor de operações, aonde eu consigo dividir o meu capital em oportunidades e seguir um gerenciamento, aonde eu consiga pouco a pouco também aumentando assim as chances de ganhar, onde eu consigo dividir uma quantia ali em tantas vezes e buscar eliminar o risco das operações e buscar o melhor resultado possível. Eu vi que é possível porque eu vim com uma pressão aqui de estar bem negativo no índice. Eu retomei as operações aqui e vim melhorando a questão de análise técnica aqui dos trades. E é simples, tá? É uma coisa que eu não tinha noção antigamente. E eu decidi isso. Ano que vem, eu ainda continuo aberto aqui, independente do que aconteça aqui com o ouro, né? Que eu tô com a operação do ouro aberta aqui. Obviamente, se não estopar aí e eu conseguir fechar com o saldo que eu pretendo recomeçar aqui que é $1.000, né? Se eu conseguir encerrar aqui essa conta aqui com $1.000, eu também nem preciso nem colocar essa grana que eu tenho separado para colocar aqui. Mas o objetivo é o seguinte, é começar o ano de 2026 aqui com $1.000 na conta e o potencial para chegar fazer esses $1.000 virar, multiplicar esses $1.000 é muito grande. Eu percebi que aqui você pode quebrar a mesma conta assim facilmente, mas aqui dentro tem também a chance de fazer a coisa extraordinária que dificilmente faria em qualquer outro negócio. Basta ter consciência disso, equilibrar essa raiva de mercado, equilibrar a ansiedade, equilibrar o medo de fazer alguma entrada. O medo nesses últimos tempos eu não tive, né? Eu tive menos, na verdade, a questão de entrar ou não na operação, então isso está mais controlado. A raiva, ela é muito pesada porque você não aceitar e querer descontar ali no mesmo momento é algo que também não ajuda. Então isso tem que fazer um controle também emocional ali pro ano que vem. A ansiedade, agora eu senti, né, nessas últimas operações que eu também, nem nessas outras operações, em algumas outras operações, onde eu fazia a entrada e já ansiava que o trade fosse ao meu favor imediatamente e muitas vezes não acontece, né?
Então, controlar isso psicologicamente. O controle financeiro aqui eu já tenho, o gerenciamento aqui, então, antes de mais nada, o gerenciamento ele já vem sendo trabalhado. E ao longo desse tempo eu venho trabalhando essas estruturas, então não tem por que eu não arriscar. Eu digo arriscar mesmo porque, como qualquer negócio, a gente corre um risco de acontecer qualquer coisa. Vai vender banana, você pode perder a mercadoria e sair no prejuízo. Então, os negócios eles são assim. Bom, é isso. Não tem muito o que falar. Eu aproveitei também esse vídeo aqui para desabafar um pouco a situação e depois no futuro poder olhar esse vídeo de novo. Vou deixar salvo aqui para, independente da situação que eu possa estar, mas para que eu olhe assim e falar, aprendi alguma coisa. E na verdade falar, olhar assim, ó, Luiz, você venceu, você alcançou o objetivo, você foi feliz aí nas operações, no negócio que você decidiu para a tua vida, né? Eu quero poder no futuro olhar com sucesso e sentir orgulho, né, de ter passado por esse processo e superado essa situação. Então aqui para finalizar isso, vai seguir em aberto aqui a operação do ouro e aqui conseguindo chegando num capital aqui fechando um capital de $1.000 aqui, eu posso até encerrar para poder voltar o ano que vem aqui com os $1.000. E a partir do ano que vem, quando eu começar também, eu vou registrar com mais frequência para acompanhar assim ser bem disciplinado nessa situação de registrar o que eu venho fazendo e para poder observar também se algum erro que eu estiver cometendo e sempre tá melhorando. E tem projeto para o ano que vem também para estar ensinando algumas pessoas aqui como é que faz. Algumas pessoas já me questionaram, tiveram curiosidade do que eu vinha fazendo. Mas como eu não tinha assim não tinha um resultado plausível, né? Eu acho que para vender alguma coisa, que seja qualquer coisa, você tem que ser exemplo, né? Eu não sou o tipo de pessoa que eu indicaria algo para alguém sem ter total convicção de que é bom aquilo que dá certo. Então, ao longo do ano que vem, eu vou fazer o processo aqui e provar para mim mesmo e também provar para algumas pessoas que têm interesse de que dá certo e de que é possível. Então, tem esse processo. O que eu penso em entrar a fazer se alguém quiser alguma ajuda para poder entender como é que funciona desde o zero, né? Principalmente para quem não sabe, para que não cometa também os erros que eu cometi. Eu acho que isso é bem importante. E vamos ver, tem muita coisa para acontecer no ano que vem. A expectativa, pelo menos para mim, é boa. Eu não sei se no país vai ser tudo maravilha, mas a minha expectativa é muito boa e eu, de qualquer maneira, cada um de nós, na nossa vida, a gente tem que fazer com que dê certo. E aí, no ano que vem, eu volto com um novo vídeo e mostrando aqui se o resultado se foi positivo ou se não foi positivo. Então é isso, um vídeo bem longo, mas bem para desabafar, para compensar os meses que eu não postei, os últimos dias aí, meses que eu não postei nada. O resultado é esse, sendo bem real, bem transparente. A expectativa ainda tem aqui do ouro ele voltar aqui e numa esperança de que ele volte e
e saia aqui menos ruim, vamos dizer assim, para que eu possa continuar operando no ano que vem. Então é isso. Esse foi o diário de trade do dia 12 de dezembro de 2025. Grande abraço e até a próxima.